por nada. Sou comandada. Graças a Deus. Graças a Deus, mas é. Nossa Senhora. Eu devia estar lá no último lugar. Você vive nessa casa. Aprendi muito mais. Melhor coisa do mundo é você sentar bonitinho, passa o telezinho, dá pra Meus irmãos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos passos, nas nossas vidas diárias, mas possa estar também nos corações aflitos, nos desavisados, né? Aquele que não concorda com o nosso proceder, que possamos nesse momento de vibração também vibrar para todas essas criaturas. Recordar Chico Xavier, para nós, é acordar com um novo sol. Então, conduzido pela alegria imensa de ter todos vocês, quando a gente vê a casa cheia, a gente percebe que a repercussão de tudo isso é a luz da indulgência de Chico Xavier. Então, que possamos, nesse momento, entrelaçar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e buscar na obra xaveriana, através daquele lápis motorizado pela bondade de Chico, que trouxe todos nós aqui presentes nesse educandário de luz. Todos nós já temos por base de saber que nós somos alunos repetentes. Por isso voltamos a um educandário como esse. E graças a Deus nós temos quem nos ajuda, né? E vem estar conosco solucionando, equacionando muitos problemas ainda vividos por nós e criados por nós mesmos. Porque nós sabemos que o reino de Deus não sendo da terra, por que não trazer esse reino para dentro de nós? Por que não esforçarmos tanto mais na obra de Chico Xavier e botar junto às nossas ações os nossos passos? Então é com tudo isso, com esse conhecimento que nós já temos, que é pouco, mas que já dá para a gente trilhar nessa trilha bendita que Chico mostrou para nós. A indumentária de Chico nos convida sempre, porque o viver de Chico é o grande convite das nossas almas de melhorar, de trocar a nossa roupagem interior, de botar aqui aquele desejo de acertar cada vez mais junto àquele que tem menos do que nós. Quantas pessoas gostariam de estar aqui assentado junto? Eu gostaria que todos participassem da mesa de Chico. O tablado é pequeno, mas o coração do Chico é muito grande. Então, comportando como, mais uma vez, uma aluna de Chico Xavier, nós estamos aqui com o nosso Jorge, que vai nos esclarecer, dando o seu ponto de vista da cura e a felicidade na obra de Chico Xavier. Então, é imperioso todos nós educar os nossos ouvidos, sentir verdadeiramente uma fração de Chico para sairmos aqui melhores. Está tudo nas nossas mãos. Essa obra de Chico em nossa mão é um tanto perigoso, porque nós não temos aquela boa vontade qualificada. E isso que nós voltamos aqui nessa comunhão para resolver conosco mesmo, fazendo um pacto conosco mesmo e desejar ser um pouco melhor no dia de amanhã. Vamos pedir ao nosso André para fazer a prece inicial, por favor. Mestre amado Jesus, agradecemos pela oportunidade de nos encontrarmos nesta casa abençoada, que nos recebe com tanto amor, com tanta alegria, com tanta fraternidade, em que lembramos do nosso querido Chico, que durante tantos anos aqui trabalhou, dedicando o seu exemplo de amor, de bondade, à causa dos bons espíritos. Que esta noite possa ser uma bênção, não apenas porque aqui nos encontramos, mas pela alegria de revermos amigos, as quais muito enche o nosso coração pelo júbilo da convivência e da fraternidade. Que o Evangelho, que o comentário da noite e a exposição feita pelo nosso amigo possa tocar os nossos corações, vindo ao nosso encontro em forma de esclarecimento, de consolo e de ajuda, e que possamos encontrar as respostas para as perguntas que formulamos, que possamos encontrar a coragem para enfrentarmos as lutas naturais que Deus permitiu que estivéssemos inseridos,
e que possamos encontrar aqui também a nossa própria paz e a felicidade que tanto sonhamos. Que Jesus, o nosso modelo e amigo, possa continuar conosco, enchendo as nossas almas com esta alegria que o ambiente nos envolve. Que a tua paz, Senhor, esteja conosco hoje e todo sempre. Que assim seja. Obrigada, André. Nós temos objetivo aqui no nosso trabalho, que tem o nome de Vivência Xavier, estudar Jesus com Kardec e com Chico Xavier. Então eu costumo dizer que eu tenho um SOS. A nossa Sônia Bastante vai falar do Evangelho. E a nossa Sônia Isabel vai falar de um livro do Chico que é Vinha de Luz. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Preces inteligíveis. Se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aqueles com quem falo. E aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Se não louvais a Deus, senão de coração, como homem, entre aqueles que não entendem, senão a sua própria língua, responderá amém. Ao final da vossa ação de graça, uma vez que ele não entende o que dizeis, não é que vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados. São Paulo, a Epístola aos Coríntios. A prece não tem valor nenhum, senão pelo pensamento a qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende nos toca o coração. Para a imensa maioria, as preces, numa linguagem incompreendida, não são senão um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia. E se não é compreendida, não pode revelar nenhuma ideia. Repetem-na como uma simples fórmula, que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, outros por hábito. Por isso se dizem quites, quando disser uma prece um número determinado de vezes, nesta ou naquela ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-la, crê-lo mais sensível à forma do que ao fundo. Então, meus irmãos, nós vamos comentar aqui alguns minutinhos, mais rapidamente, para que possamos dar um tempo maior para o nosso estimado convidado a palavra, apenas para dizer que a questão das preces inteligíveis, muitas vezes nós achamos que pela fórmula, ou pela repetição, nós estamos realizando uma boa oração. Eles falam, vamos rezar tantas vezes, dessa forma, ou preces decoradas, não tem problema. Nós podemos orar de qualquer maneira, desde que esta prece seja, primeiro, elevando a Deus, que fala, evidentemente, pedindo, pode ser um louvor, um pedido ou um agradecimento, conforme Allan Kardec nos ensina no Livro dos Espíritos, e para que a prece é agradável a Deus para realmente atingir os objetivos aos quais nós nos propomos. Ao orar, ela tem que partir do nosso coração, ela tem que partir da nossa vontade, daquele pedido que sai do fundo da nossa alma, naquele momento, às vezes, de desespero, de dificuldades maiores que nós estamos passando, porque ao orar,
nós recebemos assim como se fosse um refrigério no nosso espírito, né? Porque nós entramos mais em comunhão com a vibração superior e os espíritos estão sempre nos auxiliando, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então a prece realmente, né, está lá também no livro dos Espíritos, é realmente uma conversa com Deus, é uma conversa, é sentimento para sentimento, para ser efetivamente considerada uma prece, que diz aqui Paulo de Tarso na sua epístola, a prece inteligível. Então ele mesmo diz, se nós vamos falar até para alguém, né, palavras para outros que nem sequer entende aquela língua, o outro também não vai entender, ele não fala aquela língua. Mas se existe o sentimento, o coração, o acolhimento, o amor, essa língua é universal. Né? Nós somos compreendidos. E Deus, né, terminando aqui esse texto, ele diz que rebaixar muito Deus, nós cremos que ele está mais sensível à forma do que ao fundo. Né? Então não é a questão da forma. Por isso que o Chico dizia que as preces das mães arrombam as portas do céu. Que bastava uma mãe dizer, que pedir, ou dizer um nome, ou um pedido, ou um socorro, ou apenas uma frase, ou um grito que não sai, que é silencioso, mas que é de profundo amor, ele dizer, arromba as portas do céu. Por quê? Porque é o verdadeiro amor. E a lei do amor, como nós bem sabemos, é a lei que rege o nosso universo. Então, que Jesus nos abençoe. Capítulo 33. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Jesus, Lucas 11:35. A ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares, há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens à ambição? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Há homens que, num instante, aprendem toda a extensão do campo, conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se disponham a suar por ele, amando-o antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação. E o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Emmanuel Chico Xavier. Realmente a gente se equivoca, né? Ele faz uma análise de várias posições aqui, intelectualidade, conhecimento, sabedoria, né? Vamos lá, né, Clélia? Mas nós muitas vezes estamos no exercício dessas faculdades
com interesse próprio, né? Querendo, como ele fala aqui no finalzinho, nós gostamos da gleba, nós vamos explorar a gleba, a terra, mas não a amamos, né? Então ele fala para nós que é preciso de luz divina, não é apenas iluminação. É preciso que essa iluminação ela tenha um teor diferente, que ela nos alcance de forma diferente, né? E ele fala, por exemplo, aqui no final, que às vezes a gente tem sagacidade, mas isso não é elevação, né? O poder é respeitável quando ele é sagrado e quando ele se torna em ação construtiva com a luz divina, né? Então, essa questão da iluminação própria, que o Evangelho, a doutrina espírita nos convida a todo momento, ela precisa passar por esse critério, né? Ela precisa ganhar um patamar maior. É a luz divina que tem que adentrar o meu coração, o meu espírito, né? E ele encerra, convidando-nos ao raciocínio, né? Na própria vida, e para que a gente observe com clareza se essa pretensa claridade que há em nós não é sombra de cegueira espiritual. Porque às vezes nós temos essa pretensa, né, opinião de que nós já estamos em cima de uma gilete, né, na questão da iluminação. Mas ele vai muito mais fundo. É uma iluminação que olha o semelhante, que não humilha o semelhante, que não se engrandece com si próprio, mas se engrandece com a alegria do ser humano. É o que nós vimos Chico Xavier fazer a vida inteira, não é? Dando aquele carinho aos filhos do Calvário, que são semelhantes, que é a ponte que nos liga ao Criador, né? Que nós possamos apreender, aprender e praticar essa luz que ele denominou para nós de luz divina. Que Jesus nos abençoe. Maravilha, né, gente? É bom a gente recapitular que tudo isso veio por essa mão, está contida nesse livro. Quem quiser rever a leitura, né, estudar um pouco mais, né, é na página, na leitura 33. Então, que mão abençoada é essa, né? Verdade do Cristo. Trouxe tudo isso. Então, agora, lembrando da coragem do Chico, ele sempre falar para nós que a coragem é a imunização ante a preguiça. Nós temos o Jorge aqui, que deixou a preguiça do lado, desmascarou e veio ter conosco aqui, nos ensinando um pouco mais, dentro do seu ponto de vista espiritual, em cima da obra de Chico Xavier. Gostaria que todos dessem honra a esses minutos, para que nós possamos, então, engajar no mesmo sentido, no mesmo desejo de aprender, apreendendo, como a Sônia diz, lembrar, né, que toda a nossa prece, ela é ouvida, mas se ela for feita de coração, ela é sentida por Jesus. Rogamos a Jesus as bênçãos do alto, com imensa alegria que nesta casa eu retorno para um diálogo. Aqueles que esperam algo aprender se decepcionarão, porque é impossível voltar ao grupo espírita da prece fora da condição que sempre me marcou a esperança e a alegria de vendo, ouvindo Chico Xavier, descobrindo nele o caminho. Então aqui retorno como aprendiz e falarei de Chico, da sua obra, das suas missões. A medicina haverá de percorrer muitos milênios ainda para desbravar tudo o que nos ensina a obra de Chico Xavier. Nesta casa, que nos lembra tanto o cristianismo primitivo, recordo Paulo Estevo. Há um momento na obra de Paulo Estevo, aonde Pedro, dialogando com Gesiel, Estevo, deixa-nos uma lição que soluciona os enigmas da vida.
os enigmas do cotidiano, da ciência, da filosofia e da fé. Diz Pedro: eu, paupérrimo pescador, tenho adquirido alguma experiência do mundo nestes últimos meses. A essa porta tem batido homens esfarrapados, que foram políticos importantes. Mulheres leprosas, que foram quase rainhas. E no contato com tantos castelos desmoronados, no jogo das vaidades mundanas, reconheço que a alma necessita do Cristo acima de tudo. Necessitamos de Jesus acima de tudo. Se queremos cura e felicidade, necessitamos de Jesus. E foi esse o entendimento, inspirado pelo mais alto, de Adelino, quando Chico, diante da multidão que o esperava, pergunta o que as pessoas buscavam se ele tinha tão pouco. E Adelino, inspirado, diz: as pessoas aqui vêm, Chico, porque têm saudade de Jesus. E é com profunda saudade de Jesus, e recordando que na obra do Chico, o Cristo retorna com lições de vida eterna, que nos liberta, que pensaremos um pouco nas dores da vida, nas dores e dificuldades do cotidiano. Doente, queremos cura. Procuramos com esperança a cura. Tristes, no vazio e no tédio, queremos felicidade. E teimamos em não encontrar o caminho da cura, o caminho da felicidade. Emmanuel, no livro Renúncia, deixa duas lições preciosas. Analisando o acidente vascular cerebral de Cirilo Davenport, ele explica o derrame, dizendo: ele não sabia entregar para Jesus os problemas sem remédio no mundo. Então, muitas vezes adoecemos, enlouquecemos, ficamos com lesões no corpo e perturbação na alma, porque ousamos viver sem Jesus. Carregamos as lutas da vida sem o Cristo. E Renúncia, então, nos explica, como nos explica também a função da doença. Padre Damiano, diante das suas amigas Madalena e Alcione, que choravam a sua enfermidade dolorosa, conceitua: a moléstia prolongada é o escoadouro de nossas imperfeições. Então vamos aproximar da obra de Chico para pensar saúde e doença, buscando cura, mas como quem busca no Sermão do Monte um novo paradigma de vida, que não é a futilidade da alegria vazia, mas a esperança que nos renova através do amor, da cooperação, da paz. Emmanuel, no livro Consolador, dizia: para a medicina, basta a lesão para encontrar a explicação da doença. O médico, no seu olhar objetivo, acha que encontrou a explicação da dor humana, do adoecimento humano, na anatomia, no microscópio. E Emmanuel, então, nos explica: toda doença é uma exteriorização do desequilíbrio do espírito. Mas é já o primeiro passo, a primeira experiência de cura. Ou seja, através da doença, jogamos para fora o nosso desequilíbrio
que corporifica como lesão, mas que nos dá a oportunidade, no calvário das lutas, na busca do alívio e da cura, de renovação, de mudança. E essa é uma compreensão que vai estar também nos grandes autores modernos hoje. Pasquero, um argentino, diz que a doença caminha para a saúde, mas num caminho moral, ético. Então a cura estaria para ele na evolução que vai do egoísmo infantil ao altruísmo adulto. No livro Segue-me, Emmanuel estuda a cura. E ele vai nos mostrar que não adianta o corpo perfeito, o corpo em plenitude, quando a nossa alma, o nosso comportamento, o nosso coração está em ruptura com a lei de Deus, em desarmonia. E que a cura verdadeira envolve uma mudança do pensamento e da vontade, da atitude, um novo jeito de ser e viver. Precisamos entender, então, que a obra do Chico abre um novo campo de entendimento. Um novo campo de entendimento onde o homem sai da futilidade vazia, das ilusões, da alegria de neon, com purpurinas que passam, para tentar a construção verdadeira da felicidade, como nos explicou no Livro dos Espíritos os benfeitores amigos. A felicidade nas lutas do planeta para a vida material é necessário, o necessário é imprescindível. Mas para o espírito imortal, e todos somos espírito imortal, é necessário a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, quando a gente constrói no dia a dia uma compreensão do processo de cura enquanto superação do desequilíbrio, voltamos a Emmanuel, que diz cuidado, porque muitas vezes quando reclamamos da lesão, do mal-estar, do adoecimento, nós estamos revoltados, sendo que nós mesmos que pedimos estes remédios à farmácia de Deus. É textualmente conceito de Emmanuel. E as pessoas que conviveram com Chico há de lembrar que ele tinha intuitivamente, na sua sabedoria, algo que os livros só agora começam a falar. A doença tem caminho. Ela tem sentido. Ela ensina. E o Chico gostava de perguntar: o que essa doença veio me ensinar? Em que ela veio me ajudar? Então, para a gente entender o processo de cura, bem rapidamente, vamos tentar voltar à obra Ação e Reação, onde os benfeitores amigos, na narrativa de André Luiz, nos traz três tipos de dor que existe na Terra. A partir daí podemos concluir os 3 tipos de doença. E entender, inclusive, as doenças dos santos. Porque se a doença é desequilíbrio, como que um corpo santificado no amor é tão adoecido? E aí vamos ver. André Luiz narra, a partir dos benfeitores amigos, que nós temos 3 tipos de dor. Tem uma dor evolução, que são constrangimentos da Terra. Não tem como reencarnar na Terra, no corpo do trabalhador humilde que aprende na expiação, ou no missionário iluminado fora dos constrangimentos da matéria e das leis físicas do mundo. Então, o animal, o cachorro, o gato, ele não vive os seus padecimentos como por um karma negativo em erros do passado.
são dores que nos criam constrangimento, oportunizando-nos o crescimento, porque são barreiras que, quando vencida, gera um novo homem mais profundo. E isso foi o que Nietzsche também, embora tenha sido filósofo do materialismo, descobriu quando refletiu sobre a vida após uma depressão. E ele escreve no Humano Demasiadamente Humano. O que é belo no homem é que o homem é um estar entre o animal e o anjo. E o que é grandioso no homem é que o homem é um passar e um sucumbir. Nós vamos compreender que essa filosofia é a filosofia do Evangelho que nos ensina que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ou no canto do Sermão da Montanha, quando Cristo nos ensina a repensar e modificar os nossos valores, dizendo, bem-aventurados os aflitos. Ele não diz que são bem-aventurados os que na alegria fútil do mundo comete novos erros, machuca, ilude-se, foge da lei. Ele diz, bem-aventurados que, através da lágrima, se renova e, se renovando, descobre um novo dia. E o nosso novo dia é a plenitude do amor. Por isso, o processo de cura e o processo de felicidade é um caminho que vai do narcisismo, que é um estar apenas em si mesmo, para a solidariedade, como explicou o psicanalista Bion. Então nós vamos aprendendo. E o Chico, então, através do André Luiz, desenha um paradigma da dor que serve para entender a doença. Então a dor e evolução são constrangimentos da luta na Terra. A dor e expiação nasce da lei de causa e efeito. Erramos, ferimos, lesamos a nós mesmos. E lesados temos a bênção, a oportunidade da reconstrução nas lutas expiatórias. E a dor auxílio, que seria uma intervenção do alto em benefício do coração humano, com dores que nos livra de males maiores. Então, alguém que, por exemplo, apesar da bondade, nunca se espiritualizou, tem na doença difícil um momento, um tempo íntimo, para pensar e para transcender, não indo para o além tão despreparado. Então nós temos 3 tipos de dor. Dor evolução, dor expiação e dor auxílio. E as doenças surgem como oportunidade de evolução, processos expiatórios de reconquista do equilíbrio íntimo, auxílio providencial nos permitindo desenvolvimento outros e mudança de rumo. Na honestidade, todos nós, apesar do elogio que fazemos ao riso e do medo que temos da lágrima, descobriríamos que aprendemos muito mais nas horas de provação, quando a luta nos permitiu o encontro da fé e, através da fé, a busca da presença do Cristo. Necessitamos do Cristo acima de tudo. Ele redimensiona a dor, porque a lágrima é lição, é aprendizado, é mudança. Então, quantas vezes nós vamos descobrir que, ouvindo Dona Meimei que diz, ore em silêncio e confie em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estrada onde o mundo não tem caminho, o convite é que a gente busque uma psicoterapia nova, gratuita, interior, onde somos o analisando e o próprio terapeuta, no cultivo do Evangelho enquanto força de mudança. Na leitura, na busca da obra de Francisco Cândido Xavier, enquanto instrumental para pensar o cotidiano, o trabalho, o que fazemos, o que vivemos,
nossos sonhos e expectativas. Quando nós observamos muitas pessoas sequiosas de novidade e sem profundidade para o entendimento das coisas do espírito, sim, achar que era preciso modernizar e que a obra de Francisco Cândido Xavier não dá conta do novo tempo, nós recordamos um episódio de muito carinho. Estava Jesus diante dos apóstolos. O mundo era vitória, luzes, triunfos, e o trabalho do dia a dia do Evangelho era exaustivo, e eles queriam abandonar com medo da responsabilidade, com medo do compromisso ético, se preparavam para ir. Jesus, entristecido, olha para todos e, vendo Pedro, pergunta: também tu, Pedro, me abandonarás? E Pedro então responde: se te abandonarmos, com quem ficaremos? Apenas tu tem palavras de vida eterna. Então, quando nós folheamos Emmanuel, André Luiz, Maria Dolores, Cornélio Pires, quando folheamos as lições dos benfeitores amigos e a vida de luz de Francisco Cândido Xavier, ecoa de novo a sabedoria de Pedro. Se te abandonarmos, com quem ficaremos? Apenas tu tem palavras de vida eterna. Então, qual que é o projeto de cura e de felicidade na obra de Chico? É o reencontro com Cristo, enquanto parceria, enquanto um jeito de viver. O corpo, ele vive a experiência no dia a dia, e é plástico, ele pega os nossos desequilíbrios. E é por isso que Emmanuel então leciona a necessidade de mudar o nosso pensamento e de mudar o nosso jeito de ser. Quando nós mudamos o jeito de ser, nós descobrimos uma nova utilidade. É uma nova utilidade. Certa vez, Aguinaldo Macedo, que era divulgador, apaixonado pelas mensagens, e ele tinha uma paixão especial, a mensagem pensamento, que era também partilhado por Francisco Cândido Xavier, que entendia que muitos não conseguiam o estudo de uma mensagem muito longa, e que o pensamento educava, consolava, instantâneo, direto. E o Aguinaldo trazia para o Chico sempre que fazia mensagens novas. E um dia, após os trabalhos da noite, tempos em que Chico recebia Maria Dolores ao sábado, ouvimos aqui Irmão do Caminho, Amor e Redenção. Ele conversou com Aguinaldo e disse: Aguinaldo, outro dia estava eu com um tédio terrível, triste, acabrunhado, nada me fazia acordar para a vida, não conseguia a leitura renovadora, a prece não me acalmava. Aí folheei um livro e vi uma mensagem que você me deixou. E aí li, só que ele leu e a executou. E a mensagem o curou. Ele estava triste, desalentado. Abriu o livro e leu: quando o tédio te procure, vá à escola da caridade. Ela te trará as alegrias puras do bem, que nem o mundo
nem os homens, nem o mundo, nem o tempo conseguirão te roubar. Emmanuel. Ele falou, não lembrava que havia recebido essa mensagem. Só que ele, ouvindo a mensagem, ele sai da preguiça e com boa vontade ajunta algumas coisas e parte para a abadia. Visita uma casa, outra, e ele contou. Quando ele viu, a depressão tinha se desinstalado do seu coração. Porque havia renovado-se e estava inteiro. Então, no Chico a gente tem também lições que só fazem sentido quando a gente pergunta qual é a aplicação. Porque é aplicadas que ela cura. Escreve Emmanuel, o próximo é a nossa ponte para o mundo. Sem o próximo adoecemos. E o próximo é o único jeito de estar no mundo. Sem o próximo, nós temos a ilusão de que estamos no mundo, mas estamos projetando, porque estamos vendo apenas projeções do nosso próprio eu, e não a vida no encontro. Agora, quando eu me coloco aberto para o próximo, eu descubro o amor. Só que o próximo não é curativo, nem traz felicidade quando eu espero dele que ele supra minhas necessidades. Do prefácio de Paulo Estevam, temos o segredo da cura e da felicidade. Sem cooperação não existe amor. E o amor é o hálito de Deus que equilibra o universo. Sem cooperação não existe amor. E o amor é o hálito de Deus que equilibra o universo. O amor cura. O amor redime, renova, ilumina. É a caridade como potência que nos salva da lágrima, da loucura e dá sentido à nossa vida. É porque através da cooperação, cuidando do outro, é que descobrimos a possibilidade de transcender para além da própria dor. E aí são mecanismos, porque não só descobrimos um novo sentido, como passamos a receber as energias de gratidão do outro e da vida, que nos recompõe, nos reestrutura, nos dá paz. Muitas vezes a gente tem tido dificuldade, é porque a gente tem preguiça de ler e perguntar: como isso me cura? Então Emmanuel diz numa mensagem que nós precisamos evangelizar, conversar com os nossos órgãos, ensinar a eles o funcionamento da lei de Deus, do reino de Deus. Educar olhos, pés, mãos, coração. E aí eu termino recordando uma poesia que é curativa, embora ela seja a cura de um espírito muito nobre. Era uma noite de frio. No grupo da prece, todos esperavam o final, porque o Jerônimo Mendonça estava aqui. E quando o Jerônimo Mendonça estava, tinha-se alegria de poder partilhar alguma troca, porque o Chico sairia para abraçá-lo, e na conversa sempre lições de vida eterna. E o Jerônimo, naquele dia, eu tinha um vínculo pessoal, estava muito triste e muito afetado com a própria solidão e com a doença. E dizia das suas dificuldades no campo do amor. Jerônimo, apesar de aleijado, era doido com paixão e amor. Era o tema do coração dele. E ele espera o de Chico, e quando o Chico sai, mal começa a conversar, o Jerônimo pergunta: Chico, você acredita em alma gêmea? E o Chico responde com doçura, sabedoria
e espírito de quem semeia a primavera. Jerônimo, acredito sim. Deus não nos criou para a solidão. Todos nós temos alguém, e isso consola, conforta. Eu creio, desde que Emmanuel me falou na teoria das almas gêmeas, para mim me consola, embora não tenhas visto, Jerônimo. Tenho visto as almas gementes, e a dor do trigêmeo é terrível. E aí ele começa a falar com Jerônimo da necessidade da gente educar o amor, para que o amor seja força de cura e não motivo de dor e solidão. E aí ele conta a história da Maria Dolores, dizendo que o Emmanuel ensinava a gente a controlar a doença do ciúme através do amor fraternal. Fala, Dona Maria Dolores não é um espírito qualquer, Jerônimo Mendonça. A alma que escreve Irmão do Caminho, Perdão e Justiça é um coração iluminado. Ela desencarnou, mas ela não conseguia desenvolver-se no trabalho, porque volta e meia ela tinha que parar a tarefa e pedia para ir na Europa visitar o seu noivo, que estava lá. E o Emmanuel disse assim, não é possível. Você tem pouco desempenho. E ela diz, não, eu não consigo. É fácil. Apareça em sonho para uma amiga e peça para ela casar com ele. Numa conversa muito jocosa, mas educativa, de bom humor, ele diz, e quem escreveu Anseios de Amor, Irmão do Caminho, não é um coração ligado à terra. E Anseios de Amor, ela conta o processo de cura dela. Eu estou trazendo para que a gente entenda que cura não é a panaceia sem responsabilidade com o nosso crescimento. Diz ela assim, quando me vi depois da morte, em sublime transporte, e reclamei contra a fogueira que havia me calcinado a vida inteira pela sede de amor, alguém chegou perto de mim e disse assim, Maria Dolores, você que vem do mundo e se diz tão triste e infeliz, que notícias me dá da criança sem lar, do velhinho sem lume, dos que de tanto sofrer não sabem se vivem ou não. E a poesia vai narrando as dores que nos esperam, as dores que estão ali como oportunidade de encontro com o outro, para que a gente possa, no mundo, se curar, no amor que redime e nos tira da multidão de pecados que ainda vive em nós. E ela termina a poesia dizendo, bem querer, ai de mim que nada pude responder, que tristeza, meu Deus, a verdade no além, eu apenas quisera ser amada, não amar a ninguém. E hoje todos os estudiosos começam a discutir que as ilusões que nos adoecem é sempre o desejo de ser amado. O problema é que a gente nunca adoece quando ama. A gente adoece quando fixamos a nossa expectativa de felicidade no amor que o outro nos dará. Porque quem ama cobre a multidão de pecado, o amor que semeia vida, consola, frutifica, produz sentido. Acaba o tédio, o desequilíbrio. Então nós temos o caminho do amor que nos redime e ilumina, como potência afirmativa da vida. Como se a gente aprendesse a captar em sintonia com a lei os eflúvios do Pai. E temos o caminho do resgate, que é também bênção divina, mas que é o aprendizado aonde a gente precisa escutar o canto das lágrimas para descobrir que, cuidando dos outros, a vida acaba por cuidar de nós mesmos. E assim, eu queria encerrar dizendo que a presença de Chico como obra, ela é luz para o próximo milênio e possivelmente daqui
5.000 anos, 10.000 anos, nós estaremos falando de Chico o que Gandhi falou do Sermão da Montanha. Gandhi, ele disse que se queimasse no mundo toda a literatura, que se perdesse todos os livros, se salvasse o Sermão da Montanha, a humanidade estaria com boa direção. Se estudarmos obra por obra, texto por texto, as lições dos livros e da vida de Chico Xavier, estaremos realizando em nós um processo de cura, que é a superação do egoísmo para a descoberta, através do exemplo de Chico, do altruísmo que nos dá o amor que liberta, o amor que redime, o amor que nos une a Jesus. Então eu queria dizer que eu tenho muita gratidão por estar aqui e que nas minhas orações eu nunca esqueço dessa casa, não só pelo muito que aqui recebi, mas pela compreensão da importância do trabalho que hoje aqui se ergue para que essa chama, que é palavra de vida eterna, não desapareça, para que a humanidade tenha a esperança de estar encontrando no livro que educa a palavra de novo do Chico, que é o amor personificado. Se a experiência de Kardec foi o bom senso encarnado, o amor planificado é a presença de Chico, como lições que nos permite reencontrar Jesus, com Jesus cuidando como se de novo fôssemos crianças chamados ao seu colo de carinho e bênção. Que Jesus, nosso Senhor, que os espíritos amigos e que o carinho de Francisco Cândido Xavier continue sustentando nessa casa, mas no Brasil e em todos nós, o desejo de servir e amar, para caminhar com alegria, ainda que entre em lágrimas, deixando que elas nos adubem a eterna primavera da vitória do Evangelho. O Jorge hoje veio para me arrebentar. Eu já chorei, já ri, já fiz uma confusão aqui dentro. Mas ele veio renovar os nossos desejos, né? De saber que cada livro do Chico é um tecido que foi tecido com linhas de ouro. Mas que esse ouro precisa ser aplicado por todos nós. Essa é a condição nossa, de renovar o nosso interior e saber que nós estamos diante de um veleiro de luz, que é a Casa Espírita da Prece de Chico Xavier. Então acresce muito mais a responsabilidade de estarmos aqui presentes hoje, né? Na carne. Somos escolhidos, queremos ser escolhidos, mas apontando para o céu, porque se pedimos para o céu também pede para nós, né, gente? Então vamos fazer o melhor que pudermos, né? E entender que a nossa indumentária íntima precisa ser mudada. Nosso tecido interior, como sempre eu falo aqui, ele repetiu para a gente, o nosso coração precisa avisar para todos os nossos órgãos que todos são educáveis. Todos os nossos órgãos são educados, se assim quisermos, né? Crescer para Jesus. E entre nós e Jesus tem o nosso Chico, né? Que é a estrada real da vida. Se alguém quiser falar também, é muito importante para todos nós. Atrás aí, quem quer falar para nós sobre a reunião? Fique de pé. Como eu consigo fazer essa cura dentro de mim, dos meus órgãos? Eu queria saber. O Jorge. Estou falando com a pessoa certa. Me ensina a poder eu saber como é que eu faço com os meus órgãos para ser educado, para me poder me transformar. Porque a reforma íntima, ela é maravilhosa, mas muitos não sabem fazer essa reforma íntima. Só fica a reforma íntima, aí tem que ser bom.
tem que ser caridoso. Mas eu acho que a reforma íntima vai muito mais do além do que a caridade. O ser bom, ter o amor. Então, Jorge, eu gostaria que você nos ensinasse a como fazer isso. É muito difícil, porque na realidade é quase toda uma outra conversa. Eu podia dizer assim, que na prática, para que a gente eduque os nossos órgãos, a gente vai criar estratégias pedagógicas, mas todas elas podem ter dois sentidos. Um sentido que é você conter o negativo, ainda que seja entre lágrimas, como Paulo dizia, aquilo que eu desejo eu não faço, e faço aquilo que não desejo para atender à vontade do Senhor, que me ensina um caminho novo. E um positivo que é viver experimentações do novo homem, que de tanto treinar vai virando automatismo. Então, porque às vezes a gente tem muito medo de falsidade, como se não precisasse de um pouco de falsidade. Então, é preciso viver o bem, ainda que o bem ainda seja distante, para que ele pouco a pouco tome corpo. Agora, as táticas são muitas. Eu, às vezes, diante da vida, me pergunto, se eu tivesse juízo, eu perguntaria agora o que Chico Xavier faria nessa circunstância. E aí a gente descobre uma inspiração de mudança, né? Que é a pergunta de um pastor evangélico que perguntava o que Jesus faria no meu lugar. Como Jesus fica muito difícil, Chico é chocante porque ele é a luz, mas uma luz que caminhou entre nós, mostrando que se desejarmos, com boa vontade e luta, podemos esquecer o homem velho e dedicar o nosso tempo, o nosso coração à prática do bem. Mas aí é uma conversa muito longa, minha filha. Mas já deu para nos orientarmos. Alguém mais, gente? Vamos aprender, né? Celeste quer falar. Celeste. Estou até assistindo aqui. Bom, gente, depois de ouvir o Evangelho, que é a Boa Nova, as palavras de Emmanuel no livro Vinha de Luz, e magnificamente embevecida, nós ouvimos o Dr. Jorge Pichuete. Praticamente nós não temos nem palavras, mas eu quero pedir licença um pouquinho, porque aqui nós temos uns irmãos em vários lugares, né? Do Paraná e mais aonde? São todos do Paraná? São Paulo. Do Rio de Janeiro. Boa Vista? Meu Deus! Que beleza, Boa Vista! Então veja bem, o que foi citado aqui, Paraná, pelo menos no momento, né? Gente forte, honrada, altaneira, que anda dignificando a nossa pátria, né? Rio de Janeiro, cuja beleza não acaba nunca, e há de brilhar sempre aquela beleza espiritual, e ainda Boa Vista. Vamos enxergar bem. Ei, Brasilzão, hein? Mas por que eu estou falando isso? Porque o Dr. Jorge terminou a palestra dele falando sobre Maria Dolores. E eu gostaria que vocês olhassem ali, aquela que se encontra abaixo do Cristo, no meio, é a nossa digníssima Maria Dolores. É ela que nos encanta com as suas poesias. E aí, para a Donda, a Sueli e a Sônia, né, que nós queremos repetir: noite glamourosa, com um banquete espiritual extraordinário,
A gente acredita, doutor Jorge, que durante longo tempo, eu costumo usar uma palavra, nós vamos ruminar isso que nos foi repassado hoje. Então aquilo depois de tanto amassar, triturar, né? No nosso espírito, naturalmente, o que há de bom será inserido. E aí nós teremos condições, né, de iniciar aquele trabalho que aquela companheira perguntou agora há pouco. Então, é muita coragem da gente falar nesse momento. Eu estou realmente muito feliz, agradecida a Deus por essa noite estar de novo nessa casa, que não apenas nos acolhe a casa, mas que nos dá a oportunidade de nos confraternizarmos espiritualmente com coisas tão bonitas que nos foram repassadas hoje. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e mais uma vez agradeçamos a oportunidade de estarmos nesta casa onde o missionário do amor, Chico Xavier, nos ensinou e continua nos ensinando através das lembranças dos seus exemplos, dos seus livros que estão aí à disposição. Então, ele continua nos ensinando que o caminho certo para a felicidade, para a saúde espiritual, é o caminho do trilho de Jesus. Vamos seguir as pegadas do Cristo, acompanhando as pegadas do nosso amado Chico Xavier. Parabéns, doutor Jorge. Nós queremos vê-lo aqui de novo. Queremos isso. A nossa gratidão ao Jorge é pedindo outra vez, né? Ali. E a todos vocês também, gente. Eu só queria dizer o seguinte, o doutor Jorge começou a fala dele dizendo que nós iríamos nos decepcionar, não é? Então volte outras vezes para a gente decepcionar mais vezes. Decepcionar mais. Esse sentido de decepcionar eu desconhecia, agora aprendi. É muito bom essa decepção, foi ótimo. Foi grande demais, né? Quem mais, gente? O pessoal daqui? Ninguém? Só sabe ouvir? Tem muita coisa. Quem ouviu tem muita coisa para falar, né? Então, eu tô lembrando de um episódio, quando o Chico às vezes estava triste, o Jorge falou muito para nós, né? Ele falava, gente, como não tem nada para dar, vamos ser como o solo, que troca o estrumo por braçadas de rosas. Sempre falava pra gente quando ele estava triste, que aí ele queria o aconchego de todo mundo, né, gente? Eu gostaria de agradecer a todos, pedir algumas desculpas, porque às vezes a gente falha nas emoções, né? E também pedir a todos, na prece, que nós vamos pedir o Flávio para fazer para nós, agradecer também o nosso Euripides, que é incansável para abrir as portas dessa casa, né? A qual nos recebe tudo bem, ele, beleza pura para ele, né? Então, que ele possa então estar nas nossas preces para segurar conosco vezes e vezes, né, Celi, que vem tanto aqui nesse aconchego divino. Agradeço a todos, gente, com muita emoção, né, muita alegria e responsabilidade de voltarmos aqui. Pedimos o Flávio, então vou fazer a prece.